Olá, começa agora o programa Insight, Gerando Novas Ideias, uma parceria da Rede São Paulo Saudável e o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Meu nome é Luiz Gracindo. O nosso programa ele tem como objetivo trazer para você, trabalhador da saúde, o resultado de pesquisas relevantes realizadas no SUS e principalmente aquelas que foram realizadas nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. O tema de hoje é a prevenção de câncer. Um tema que para mim, que sou médico sanitarista, é um tema muito relevante, porque a gente sabe que a proteção do cidadão começa pela prevenção, por estar proporcionando para as pessoas maneiras de evitar que as doenças aconteçam, antes que elas se manifestem de uma forma mais grave. E o câncer é uma doença importante como tema de prevenção, e por isso que nós trouxemos hoje a nossa candidata, que é a nossa convidada, que é especialista em câncer de boca, é a Fernanda Campos de Almeida Carrer. Como vai, Fernanda? Tudo bem? Prazer estar aqui com você. A Fernanda é odontóloga e professora do Departamento de Odontologia Social da Faculdade de Odontologia da USP. E vai apresentar para a gente os resultados da sua pesquisa, que tem como nome Fluxo de Usuários, Relação Pacientes-Equipe, Capacitação e Adequação da Formação Profissional de Saúde Bucal, quanto diante do diagnóstico de câncer bucal na cidade de São Paulo. Fernanda, o que te inspirou para fazer essa pesquisa? Olha, Luiz, primeiro acho que é importante só retomar um pouco o meu histórico, né? Eu sou patologista bucal, sou mestre em patologia bucal pela USP e trabalho desde a minha graduação com câncer de boca, né? Então, quando eu fui fazer o doutorado em saúde coletiva e depois o pós-doutorado, o câncer de boca sempre permeou as minhas pesquisas, até porque eu tenho essa base, essa paixão, na verdade, pelo tema. E durante as minhas pesquisas, as minhas conversas e as minhas leituras e a conversa muito com os colegas da rede, a gente percebeu que precisava entender mais como que esse fluxo de pacientes está acontecendo no Sistema Único de Saúde, né? Como que está a preparação, a capacitação dos dentistas para atender esse paciente que chega na rede ou com uma suspeita de câncer de boca, ou com uma outra lesão, ou sem lesão e sem suspeita, mas ele precisa ser diagnosticado. Então foi nesse sentido de entender um pouco como que a rede está preparada para receber esse paciente, começando pela atenção básica, que certamente é a porta de entrada do sistema e vai ser aonde o dentista vai ter a oportunidade de fazer o diagnóstico precoce, que eu comecei então essa pesquisa. Para a prevenção do câncer de boca, pelo que eu estou entendendo, um papel importante do dentista, que é esse cara que ele vai olhar a sua boca, né, independente que você olhe ou não. Com certeza. Né? E Fernanda, explica para a gente quais são as causas, o que provoca o câncer de boca? Essa é uma pergunta ótima, porque a gente vai precisar ficar de olho naqueles pacientes que são pacientes de risco para câncer de boca, né? O dentista deve olhar todos os pacientes, olhar o dente, olhar as mucosas, olhar a bochecha, a língua, palpar o pescoço de todos os pacientes que sentar na cadeira dele, mas certamente... Dizendo uma coisa que é surpreendente agora, quer dizer que o dentista não é só do dente. Não. O odontólogo, ele é o profissional que vê a boca como um todo. Como um todo, né? A gente tem que, inclusive, o outro desafio da academia, né? Eu sou professora universitária, um outro desafio da academia é exatamente dessa formação integral para o aluno, né? Ele precisa parar de olhar só o dente, só o periodonto, né? Aquele osso que envolve o dente ou aquele buraco que está dentro do dente, que de fato é importante, que de fato chama a atenção do aluno, mas a boca tem muito mais estruturas que só o dente e só o osso, né? Então é muito importante que o dentista e a rede tenham capacitado os dentistas para isso, e a gente na escola também tem feito um trabalho bastante grande para formar os nossos alunos melhor. Tem que puxar a bochecha, tem que puxar a língua, tem que palpar o pescoço, né? Às vezes eu fiz consultório muitos anos, mais de 12, 15 anos, e quando eu palpava o pescoço de algum paciente, doutora, o que está acontecendo? Porque não é comum, né? Você não vai no dentista e alguém palpa o seu pescoço. Verdade.
ou puxa a língua. Oh, não, doutora, mas meu problema não é aqui, é esse dente aqui. Não, eu vou chegar no dente, mas deixa eu olhar a sua boca inteira. Né? Então, Fernanda, aí, mas eu te atrapalhei, você estava falando dos fatores de risco que podem provocar o câncer de boca. Isso, então a gente vai ter que olhar todos os pacientes, mucosas, como eu já disse, mas especialmente ter um olhar para aqueles pacientes que são fatores de risco. Quais são? O cigarro e o álcool, né? Então, o paciente que fuma e o paciente que fuma e bebe, ele tem um risco muito maior de ter câncer de boca. Então, ele é um paciente de risco que a gente deve cuidar com muito mais cuidado, deve olhar as lesões que a gente chama de pré-cancerígenas, que são aquelas lesões brancas e as lesões vermelhas, com muito mais cuidado. Né? Então, para um paciente que fuma e bebe, essas lesões brancas ou avermelhadas na boca, elas são bastante importantes, né? E o dentista é treinado para fazer a suspeita, se em 15 dias aquela lesão não regredir, o paciente vai ser biopsiado, ou na atenção básica ou na média complexidade nos centros de especialidades odontológicas. Fernanda, quais são as formas de detecção precoce? Além o que é que a gente tem que recomendar para as pessoas, o que elas devem fazer para prevenir o câncer? Além de um atendimento odontológico periódico, né? Uhum. Acho que a gente tem dois momentos, assim, para o público em geral, que ele fique atento à sua boca, né? Então, encontrou uma lesão, uma ferida que não cicatriza, a língua está difícil de mover, a voz está diferente, está sangrando a boca sem motivo nenhum, está sentindo um cheiro ruim na boca que nunca sentiu, procura o dentista. Então, para a população em geral, o que a gente chama de autoexame, né? Então, ir para frente do espelho e olhar a boca. É muito mais fácil fazer o autoexame da boca, por exemplo, do que fazer da mama. As mulheres que fazem o autoexame da mama sabem que é tanta bolinha que é difícil de examinar, né? A boca não, então é fácil, você olha no espelho, você vê a ferida. Então, se o paciente tiver esse hábito de fazer o autoexame, ele vai poder fazer a detecção precoce. Isso para o paciente como um todo, mas para o profissional é importante aquilo que a gente está falando, fazer a buscativa. Então, não esperar o paciente ter a queixa, fazer o exame, puxar a língua, né? A maioria dos cânceres de boca estão localizados na língua, aí no terço posterior da língua, então tem que puxar a língua para olhar lá no fundo da língua. E o profissional vai fazer isso, né? A gente tem que treinar os nossos profissionais para que todo paciente que sente na cadeira seja examinada as mucosas dele. Com que frequência a pessoa deve fazer um check-up odontológico? Isso vai variar muito, Luiz. Assim, a gente depende do risco dessa pessoa adoecer, né? Então, se o paciente tem um risco de cárie baixo, um risco de doença periodontal baixo, ele pode ir a cada ano, a cada 2 anos no dentista. Né? Então, assim, não existe uma frequência propriamente dita. O dentista vai acabar com o paciente pactuando quando vai ser esse retorno. Correto. Né? O importante é isso, que o paciente comece a se conhecer, né? Então, ele preste atenção no que ele tem na boca e quando tiver alguma coisa diferente, ele se assusta e ele vai ao dentista. E o profissional, toda vez que o paciente sentar na cadeira, que ele não perca a oportunidade de fazer o diagnóstico precoce de câncer de boca e de outras doenças. Né? É uma pena que o acesso à odontologia no SUS ainda não está um pouco distante dessa realidade que você está falando. Né? Mas, Fernanda, continuando conversando sobre o próprio câncer, a gente vai chegar na pesquisa. Eu queria que você contasse um pouco quais são as consequências de um câncer que não foi detectado no começo e só é detectado avançado. O câncer de boca, ele é devastador. Né? Então, assim, acho que o maior motivo de eu trabalhar tantos anos com câncer de boca é o fato de observar que para pacientes que não têm oportunidade de fazer o diagnóstico precoce, eles têm uma sobrevida e uma qualidade de vida muito baixa. Por quê? Porque o câncer de boca mata mesmo, né? Ele está envolto em estruturas que são fundamentais, então o paciente com frequência vai a óbito. E mais do que isso, ele sofre, né? Então, assim, às vezes eu trabalhei muitos e muitos anos com paciente de câncer de boca na alta complexidade e às vezes o familiar falava, doutora, quanto tempo esse paciente vai durar?
E eu sempre pensava, mais do que eu gostaria, porque ele vai sofrer muito, né? Então, assim, isso é que é difícil, né? Porque não é fácil. A mobilidade da língua é muito debilitante, não comer, não falar, é tudo muito debilitante, né? E o paciente ele vai ficando muito debilitado à medida que ele começa a ver a sua imagem no espelho deformada, né? Então, não é raro ter que tirar uma parte da mandíbula, uma parte da maxila, extrair muitos dentes. E o paciente começa a ver a sua imagem no espelho completamente deformada, né? Então, isso é muito complicado. Por outro lado, o tratamento de um tumor precoce pode ser feito numa cadeira com anestesia local, né? O médico pode fazer uma cirurgia ali, fazer exérese, a remoção completa daquele tumor com anestesia local, ou com uma anestesia geral que o paciente sai em 1 ou 2 dias do hospital. Então, existe uma diferença brutal, né, entre você fazer o diagnóstico precoce e fazer o diagnóstico tardio do câncer de boca. Então, ele é um câncer que ele é absolutamente tratável quando descoberto precocemente. Com certeza. Então, a gente tem uma chance de cura de 90%, 95% se for diagnosticado precocemente. Daí, a oportunidade que o dentista tem de fazer uma diferença enorme na rede, fazendo o diagnóstico precoce. Então, vamos falar um pouco sobre a pesquisa, Fernanda. Como é que a pesquisa foi estruturada, quais são os passos? Então, o que a gente fez, né? A gente quer conhecer a rede inteira de atenção ao câncer de boca, né? Basicamente, ele tem a porta de entrada na atenção básica, o diagnóstico histopatológico, a biópsia que vai ser feita nos centros de especialidades odontológicas e o tratamento que é feito por médico, não é feito por dentista. Quem costuma fazer mais frequentemente esse tratamento é o cirurgião de cabeça e pescoço e o otorrino, lá na alta complexidade nos hospitais, né? Okay. Então, esse é o caminho que o paciente percorre desde o diagnóstico até o tratamento. E a gente quis conhecer cada um desses passos, né? A gente começou pela atenção básica, que é o meu pós-doutorado, que é o trabalho que eu concluí. Eu ainda estou trabalhando agora como aluna de mestrado no resto do trabalho, mas a gente começou pela atenção básica, entendendo que é na atenção básica que a gente vai ter a oportunidade do diagnóstico precoce, né? E a gente quis conhecer isso. Qual a capacitação desse dentista? Ele se sente preparado? Como ele vê o câncer de boca? Porque, diferente dos médicos, Luiz, a gente não está treinado para lidar com a morte. O dentista, ele não tem a morte, a dor, o sofrimento, não faz parte do métier básico do câncer, da odontologia, né? A gente trabalha com sorriso, com a estética. Então, assim, pro dentista também lidar com câncer é muito difícil. Uma das perguntas que eu fiz na pesquisa foi o que primeiro vem na sua cabeça quando eu falo a palavra câncer de boca. E 80% dos dentistas da atenção básica respondeu que é a responsabilidade profissional. Eles se sentem responsáveis por isso. E a segunda foi o medo, né? Então, assim, são sentimentos importantes. O dentista sabe da sua responsabilidade, mas ele também tem medo, né? E aí a gente vai descobrir com o desenrolar da pesquisa que a gente vai diminuir esses medos se o dentista tiver mais capacidade mesmo e capacitação para lidar com esse problema. Ele tem medo porque ele também desconhece um pouco como ele vai fazer, como ele faz aquele diagnóstico. Então a gente precisa ajudá-lo que ele não tenha medo e que ele de fato se aproprie desse conteúdo do câncer de boca e procure essa lesão na população. Para você que começou a assistir agora o programa Insight, hoje nosso tema é o câncer de boca, prevenção do câncer de boca. A nossa convidada é a Fernanda Campos de Almeida Carrer, professora doutora do Departamento de Odontologia Social da Faculdade de Odontologia da USP. Fernanda, um ator importante na discussão sobre o câncer da boca é o profissional dentista. Você falou que eles falavam da palavra medo, falavam da palavra responsabilidade, mas eles se sentiam preparados para atender a pessoa com câncer bucal? Não a totalidade ou não a maioria, né? A gente percebeu que eles reconhecem que a rede faz uma capacitação, né? Então, só retomando, os colegas da rede sabem, já
há 12, 13 anos, o Estado de São Paulo faz uma grande campanha de vacinação de idoso e também faz a busca ativa de câncer de boca. E nesse momento tem uma pequena capacitação para os dentistas. Eles reconhecem que essa capacitação é importante, mas ela não é suficiente. Fernanda, isso acontece apenas no município de São Paulo? No estado. É no estado de São Paulo. A tua pesquisa foi exclusivamente no município? No município. Mas o município se envolve muito, né? Esse ano, então, a área técnica de saúde bucal inovou e trabalhou o cuidado integral idoso, foi super legal. Então, assim, a gente vê, de fato, que esse momento da capacitação, mesmo que seja curto, porque, Luiz, são 4, 8 horas de capacitação. O câncer de boca é bastante complexo. O dentista, para se sentir preparado, ele tinha que, de fato, ter uma prática, ele tinha que olhar a lesão. A gente sabe que o diagnóstico ele é feito e você vai pegando o olho, né? A gente brinca, né? Que assim, você bateu o olho. Então, isso precisaria de uma capacitação mais prolongada para esse dentista. Quem sabe, vou fazer aqui uma provocação para os, já que tem uma oportunidade, quem sabe as UNAs, né? As universidades abertas para o SUS, as UNASUS, possam embarcar mesmo nessa possibilidade de fazer uma capacitação de fato para essa rede, né, de ter um momento presencial, um momento à distância, e que os dentistas possam se apropriar desse conteúdo. Porque foi até surpreendente, assim, e agora a pesquisa qualitativa que eu estou fazendo, os resultados não estão fechados, demonstram isso, assim, o comprometimento do dentista, da atenção básica, da cidade de São Paulo com essa rede. Eu fiquei surpreendida. Isso é um dado interessante, né? Quer dizer que eles se sentem motivados. Motivados e sentem a responsabilidade que tem. Eu estou fazendo essa pesquisa em outro estado do Nordeste e é muito diferente. A gente percebe que o dentista de São Paulo, ele sabe, o da atenção básica, que eu ainda não fui para as outras níveis de complexidade, ainda não tive pernas para isso, mas a atenção básica sabe exatamente o seu papel. Então, assim, é muito importante que a gente aproveite essa mão de obra que está motivada e que entende o seu papel na rede. Acho que esses últimos anos em que o dentista foi capacitado, entendeu um pouco melhor como esse sistema único de saúde funciona, foi muito importante. Então, é surpreendente ver como eles são motivados e são comprometidos. Por exemplo, a gente agora na pesquisa Quali está vendo que quando o dentista da atenção básica faz um diagnóstico de câncer de boca, até porque o câncer, de fato, ele sensibiliza muito o dentista, mobiliza as pessoas, mobiliza, né? Não tem jeito. Ele vai atrás, ele vai fazer visita domiciliar para esse paciente, ele liga para saber se conseguiu vaga no hospital, se está tudo bem. Então, assim, é um dentista motivado. O que a gente precisa fazer é não perder essa motivação. Então, assim, a rede precisa, e é difícil, porque são tantos os outros temas que também precisam de capacitação, mas a gente precisa começar a se debruçar na possibilidade de fazer uma capacitação que seja municipal para que esse dentista se aproprie desse conteúdo. Fernanda, tem uma coisa que está me falando aqui, um diabinho, que está falando aqui no meu ouvido. Mas, Fernanda, como é que será que dá para a gente fazer isso? Se nossos dentistas têm uma agenda tão lotada, tem que atender tanta gente, será que dá tempo de ter uma atenção especial para esse paciente que está com suspeita? Vai ter que ter, né, Luiz? A gente... eu tenho trabalhado um pouco junto com o Ministério da Saúde, a gente discute muito câncer de boca no Ministério, e assim, né? A atenção básica está tão sobrecarregada, de fato, a agenda está lotada, a gente tem uma demanda reprimida por cuidados básicos, restauração, extração, raspagem, limpeza, flúor, enorme, né? Como que a gente vai dar conta disso? Eu acho que é sensibilizando esse dentista, acho que a Prefeitura deu um passo ainda tímido, mas muito importante, fazendo um novo concurso público e trazendo novos dentistas para a rede. Isso não acontecia há mais de 10 anos em São Paulo. Então, acho que a Prefeitura deu um passo bastante importante de trazer novos profissionais para a rede, né? Tem que ampliar essa atenção básica, tem que ampliar as equipes de saúde bucal. De fato, a gente não vai dar conta disso se não aumentar a nossa possibilidade de abrir as portas, né, para o paciente entrar, para o usuário entrar. Mas a gente vai ter que fazer, a gente não gasta tanto tempo assim,
mas a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que fazer educação em saúde, a gente vai ter que empoderar essa população de que existe o câncer de boca e que se ele encontrar alguma lesão na boca, ele tem a unidade básica de saúde para ir. Então, além da busca ativa, essa possibilidade do paciente também buscar a unidade, ter na unidade uma referência para fazer a detecção precoce, a gente vai ter que dar um jeito, porque é urgente. 14 mil pessoas vão ter câncer de boca no Brasil em 2014. É muita gente. Então, a gente vai ter que dar um jeito. E, Fernanda, a questão do acolhimento na situação de urgência, ela está acontecendo? Você identificou isso na pesquisa? Um dos nós é esse, né? Então, assim, muitos pacientes chegam na urgência com uma lesão e aí, porque tem uma agenda lotada, acaba o paciente, por exemplo, sendo deixado para outro dia, né? Então, o que a gente tem falado na rede? Para olhar todos os casos. Chegou um caso de urgência, o paciente falou que o dente está mole, tem uma ferida na língua, olha. Muitas vezes é só um caquinho de dente ali que está machucando o dente e o dentista logo vai identificar. Mas não perca a oportunidade. Teu paciente bateu na porta, ele não pode sair sem atendimento, sem um olhar, né? Não necessariamente a gente vai sentá-lo e fazer a extração, ou fazer a biópsia, ou fazer a restauração. Mas a gente não pode perder a oportunidade porque ele está ali, né? Ele bateu na porta com uma lesão na língua. Então a gente não pode perder essa oportunidade de olhar. Então é muito importante, e eu tenho conversado com os colegas, eles têm feito isso, viu, Luiz? Sim, eu tive a oportunidade recentemente de estar com a situação desse jeito. O paciente chegou com uma lesão lá no fundo da língua. Aí eu disse, desculpa, dentista, minha colega Mônica, um abraço, Mônica. Dá para ver o paciente? Ela disse, está no final do meu horário, meu último paciente, mas eu vejo, Luiz. Eu acho que é isso, assim, a gente vai ter que se doar um pouco mais, doar, né, Luiz? É uma questão de doação. Olha o que a gente está pedindo no SUS, minha gente. É umas coisas, né? E aí, diante disso tudo que você colheu, desses dados que você analisou, que entraves você pode apontar, assim, resumindo essa nossa conversa, para a atenção à saúde bucal em relação ao câncer de boca hoje? Acho que a gente identificou uma fragilidade da rede como um todo. A atenção básica, ela ainda é incipiente, né? A gente ainda tem, como você disse, um acesso restrito. Então, esse acesso tem que ser ampliado e tem que ser ampliado via estratégia de saúde da família, via equipes de saúde bucal, né? O Brasil aumentou em 400% o número de dentistas, de equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família, mas ainda é muito pouco, porque a gente vinha de um número muito baixo, então essa porcentagem não é tanto assim. A gente precisa ampliar muito mais, isso por um lado. Por outro lado, capacitar essa rede para que ela seja preparada, ter uma articulação melhor entre a atenção básica e a média complexidade. A gente ainda observa que em vários momentos o dentista da atenção básica, ele precisa encaixar o paciente na média complexidade. Para mim fica mais fácil porque eu sou amigo do fulano, eu estudei com o fulano. Não, a rede tinha que funcionar institucionalizada, né? Então, assim, a gente tinha que... o paciente foi detectado com câncer de boca, ele vai para a média complexidade, a gente faz a referência e pronto, né? E a gente tem um funil muito grande que eu ainda não destrinchei, que ainda preciso ter fôlego para isso, que é a alta complexidade. Então, a gente, às vezes, é rápido no diagnóstico, os CELS têm funcionado muito bem quando o paciente consegue acessar, daí a rede precisa funcionar melhor e conversar melhor, atenção básica e CELS, mas aí depois, para conseguir uma vaga no HC, no Hospital do Câncer, na C. Camargo, ou na Escola Paulista de Medicina, ou na Santa Casa, aí é bem mais difícil, né? Então, a gente vai ter que... eu tenho conversado muito com a área técnica de saúde bucal nesse sentido, coragem, né? Então a prefeitura vai ter que ter coragem e a gente vai precisar de uma articulação com o Estado, porque vários desses hosptais de alta complexidade são estaduais, mas a gente vai ter que mexer do governo do Estado, mas a gente vai ter que mexer nessa colmeia aí, porque de fato o funil está ali. Muito bem.
E conta pra gente quais são os próximos passos da pesquisa. Eu acho que eu não vou parar nunca. A minha mãe fala isso, você não vai parar nunca? Acho que não. Acho que é a coisa do pesquisador. Então a gente ainda está na atenção básica, a gente ainda vai para os céus, vai para a alta complexidade. Na atenção básica, depois desse questionário, várias perguntas emergiram. Nós voltamos para a atenção básica para fazer pesquisa qualitativa. E aqui eu queria fazer um agradecimento muito grande para o CEP, para o Comitê de Ética em Pesquisa da Prefeitura, que entendeu a necessidade da gente ter mais tempo para fazer a pesquisa. Então, assim, toda a pesquisa, toda essa parte metodológica já estava descrita, mas na minha ingenuidade eu achei que em 2 anos eu ia terminar, né? Já se foram 3 anos, acho que eu não fiz 1/3 da pesquisa, porque é difícil. A gente imaginou que ia ter recursos do Ministério, o recurso não veio, eu estou fazendo sozinha. Então, assim, é bem difícil. Agora eu tenho uma mestranda que me ajuda, mas, assim, e o CEP tem ajudado muito, assim, em entender que a gente precisa terminar a pesquisa, porque é ético com o paciente também, é ético com o usuário, é ético com o profissional de saúde que se dispôs a fazer a pesquisa, que eu termine, né? E que eu dê uma devolutiva para esse serviço. Correto. Né? Então eu acho que é muito legal e assim, eu tenho aí um caminho que eu acho que eu percorro mais uns 2 ou 3 anos para de fato entender essa rede, como ela funciona. E com certeza vai trazer informações muito relevantes para a organização do serviço de saúde bucal, nessa questão aí que é uma questão crítica dentro da odontologia, mas também dentro da saúde pública, né? Que é a prevenção do câncer de boca. Está chegando ao fim o nosso programa, infelizmente, Fernanda. Eu queria, para finalizar, que você, se tem alguma coisa que você gostaria de dizer, que você não falou ainda, que você gostaria de comentar, mandar um recado para o profissional dentista, profissional de saúde bucal que está nos atendendo. Fique à vontade. Olha, eu queria dizer para o profissional que está ali na ponta que vocês são a nossa maior possibilidade de fazer diagnóstico precoce, né? Então, assim, a despeito de todas as dificuldades que vocês enfrentam, e a gente sabe que são muitas, que esse profissional, ele se empenhe e que, de fato, ele se dedique a esse sistema que a gente acredita, né? Eu acho que o SUS, ele vai ser pleno nas suas diretrizes, ele vai alcançar a plenitude daquelas diretrizes de 88, também com esse profissional que se motiva e que ele se engaja, né? A gente precisa, de fato, abraçar esse sistema e trabalhar por ele, que nem a sua colega Mônica fez, né? Eu sei que está acabando o meu tempo, mas tem um paciente que precisa de mim, tem um colega que está precisando de mim, né? A gente sabe que não é fácil. E acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, nós, academia, em provocar os serviços, os governos em dar mais condições de trabalho para esse profissional, né, em capacitá-lo, em melhorar as condições mesmo, né, de trabalho em equipe, aumentar o número de dentistas e o número de cadeiras, né, em várias unidades de saúde. Não adianta contratar dentista, só tem uma cadeira para atender 5, 6 equipes de saúde da família, né? Então, a gente tem um grande caminho para seguir, mas eu queria dizer para esse profissional que ele é muito importante, né? E que a gente conta com ele para alcançar níveis melhores e mais aceitáveis de diagnóstico precoce do câncer de boca. Acho que é isso. Obrigada. É isso aí. Estamos chegando ao fim do programa Insight, que hoje recebeu a doutora, professora do Departamento de Odontologia Social, Fernanda Campos de Almeida Carrer. A Fernanda veio falar com a gente sobre a prevenção do câncer da boca. A sua pesquisa, que tem como título Fluxo de Usuários, Relação Paciente-Equipe, Capacitação e Adequação da Formação Profissional de Saúde Bucal diante do diagnóstico de câncer bucal na cidade de São Paulo. Obrigado pela tua presença, Fernanda. Estou sempre à disposição. Você gostaria de fazer algum agradecimento? Agradecer ao Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria, à Secretaria Municipal de Saúde como um todo, à área técnica de saúde bucal que possibilitou que a gente fizesse a pesquisa e a atenção básica. Agradecer à Universidade de São Paulo, né, que a gente precisa da universidade para fazer todas essas pesquisas, e a cada dentista que, às vezes, na hora do almoço, saiu para conversar com a gente, para estabelecer os resultados, né, a contribuir com o resultado dessa pesquisa. E a gente está à disposição no departamento.
Acho que no site, depois da escola, vai estar o e-mail, o telefone, mas se alguém precisar entrar em contato com a gente está absolutamente à disposição lá na USP. Tá ok. Tá bom? Quer falar o e-mail agora? É Fernanda, C de casa, S de sapo e A de amor, Fernanda, CSA, tudo junto, @usp.br. E o telefone do departamento é 11 3091 7891. Qualquer coisa, a gente está super à disposição. Ok, qualquer coisa você pode também entrar em contato pelo nosso e-mail, canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br. A pesquisa da Fernanda deve estar em breve no ar na Biblioteca Virtual de Saúde, cujo site é http://sms.sp.bvs.br. Eu sou o Luiz Gracindo e esse é o programa Insight, que vai ao ar toda terça-feira ao meio-dia, aqui no Canal Profissional, essa TV que é feita por você e para você.